vamos trabalhar hoje com a live 1. A live 1 vai ser dividida em duas partes, por questão de upload dos vídeos no YouTube, né? Essa primeira live, então, trata sobre o tema de sequências. Ela está baseada nas aulas da semana 1 e 2 do Ava de vocês. Vamos lá. Então, aqui, um breve sumário sobre o que vai ser tratado. No vídeo 1, então, a gente vai fazer a revisão da semana 1, com os exercícios respectivos. E na segunda parte, a gente vai ver, então, a revisão da semana 2 e os exercícios da semana 2 e também a questão dos lembretes de atividades, que a maior parte dele já deve ter até sido concluído por vocês. Bom, então vamos começar com a nossa revisão. A gente tem aqui que são funções dos naturais indo para os reais, e as sequências elas podem ser de diversos tipos. Os que a gente conhecia desde o ensino médio são a APA e a PG, mas existem muitos outros tipos de sequências que a gente pode trabalhar, tá? Tem o pi, por exemplo, os números racionais aqui, que dão um tipo de sequência aqui também. E aí aqui eu deixei o exemplo de uma PA e o exemplo de uma PG para vocês. E aí como é que a gente escreve essas funções? Elas são funções f de n, e elas têm um termo an. As sequências elas podem começar com n igual a 0, e aí a gente chama elas de A0, ou com n igual a 1, que é igual a A1. As sequências elas podem ser do tipo crescentes, ou seja, a gente tem um AN, e aí então o próximo termo, que seria o AN mais 1, vai ser maior ou igual a esse próprio termo AN. E tem as estritamente crescentes, que daí a gente vai perder esse sinal de igual aqui. Então vamos lá, alguns exemplos de séries. A gente tem a PA, que é a progressão aritmética. Ela é do tipo crescente, e só se a sua razão for positiva. Temos também as PGs, onde elas são crescentes, e só se o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1. A gente tem sequências numéricas que são limitadas superiormente, se e somente se existe um valor m pertencente aos reais, tais que o termo geral ele fica menor aqui do que esse valor m aqui, para todo n maior ou igual a 1. A gente pode falar também sobre o polinômio de Taylor, que é essa sequência aqui. Ou, por exemplo, a série de Taylor, que também é muito utilizada, e vocês já têm alguns outros vídeos. Um outro vídeo, pelo menos, de uma aula que a gente trabalhou com a série de Taylor especificamente. Então, tá. Existem, como a gente estava falando aqui, as progressões aritméticas, geométricas. Existe, por exemplo, uma sequência que é a lei de recorrência, que é a sequência de Fibonacci, onde a gente tem o primeiro termo, o A1, a gente tem depois um A2, e a partir do A3, ele vai ser a soma dos dois últimos termos da sequência. Né? Então, aqui ele vai ser o A1 mais o A2. Aí o A4 vai ser o A3 mais o A2, e assim vai seguindo. Aí tem aqui, a gente tem a lei de convergência aqui. E a gente tem que, quando a gente vai calcular o limite aqui da nossa série, ela pode ser divergente se o nosso limite for para mais ou menos infinito, ou se ela oscila, por exemplo. Aqui, nessa parte da convergência, a gente está falando sobre um tal epsilon. E de onde surge esse epsilon? É quando a gente pega o valor do limite, que é um ponto específico aqui, e aí a gente soma mais L, L mais epsilon, ou L menos epsilon, e o nosso limite vai cair aqui dentro dessa faixa aqui. Então, esse epsilon vem daqui, que é como se fosse um raio, tá?
Vamos lá, a gente tem alguns teoremas associados, né? E a gente pode utilizar aqui nas séries, então, as propriedades operatórias básicas. Limite das somas igual a soma dos limites, etc. Tudo que a gente viu para limite, integral, isso vai estar servindo aqui também nessa parte das séries. E aqui a gente tem que uma n, sendo que esse n pertence aos naturais, a gente pode ter as sequências, né? Então aqui tem explicando como seria a gente calcular o f de x, com esse x tendendo a infinito, chegando a um limite, igual a L, né? E aí a gente pode transformar isso daqui de volta para o termo da série e chegar que o próprio limite da função é igual ao limite da série, que vai ser igual a L aqui. A gente tem um teorema aqui, que se o termo geral for, por exemplo, ln de n sobre n, isso daqui com n tendendo a infinito aqui, a gente vai ter um infinito sobre infinito. Isso quando n for maior ou igual a 1, por causa aqui que ele está no denominador, tá? Então, se a gente faz o nosso AN, a gente faz, na verdade, a série virar uma função, né? Para a gente poder calcular as coisas. Daí, se a gente faz esse AN igual a função. Então, a gente faz aqui, troca a variável n para x, e a gente vai ter, então, limite de x tendendo a infinito de ln de x sobre x, que vai dar essa indeterminação aqui do infinito sobre infinito. Então, a gente vai poder usar a regra do L'Hopital aqui. Vocês vão poder ver depois na live 3 aqui do YouTube, dessa série que a gente está postando aqui. É uma breve revisão sobre a regra do L'Hopital. E que basicamente é derivar o que está em cima e o derivar o que está embaixo. E aí a gente tem aqui a derivada da ln de x é 1 sobre x, e a derivada de x vai ser igual a 1. Então a gente vai ter que o limite tende para 1 sobre x. E esse 1 sobre x com x indo para infinito tende a zero, né? Porque seria 1 sobre um número muito grande. Então a gente vê aqui vamos tratar primeiro aqui das observações, é que a gente tem que os radianos é o único sistema de medida que a gente pode, de ângulos, em que a gente tem um limite de seno de x sobre x que vai ser igual a 1. E quando a gente entra na faculdade, né, a gente só começa a trabalhar só com os radianos, a gente não trabalha mais com nenhum outro tipo de medida aqui, de ângulo. E a gente tem aqui também que a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. E isso só é válido com esse sistema aqui. Ele não serve para qualquer outro sistema. Então, por isso a gente vai usar sempre tudo em radianos, tá? Aqui no caso a gente tem, por exemplo, que o limite de seno de x com x tendendo a infinito. A gente pode ver aqui que o AN, que é o seno de x, seno de nπ, na verdade, aqui, converge a zero. E o Bn, que é o seno de nπ sobre 2, ele não é convergente. E aí aqui a gente tem o quê? F de x igual a seno de x e g de x igual a seno de πx. A gente tem essas condições aqui. Tá? Passando agora para os exercícios. Numa PA, no exercício 1, né? Numa PA em que o A1, que é o primeiro termo aqui, é igual a 11, e o 15º termo é igual a 9 vezes o quinto termo, determine a expressão dos termos gerais. Então, o que eu faço aqui? Eu primeiro escrevo todas as informações que
o exercício me dá, que nem a gente muitas vezes faz em física. E aí eu faço aqui. Então, aqui a gente tem que o 15º termo, que é o A15, ele é igual a 9 vezes o A5. E aqui ele me dá que o A1 é igual a menos 11. E aí, como a gente faz isso daqui? A gente vai determinar a expressão dos termos gerais. Então, o AN é igual. A gente sabe que é uma PA, então a gente vai já trabalhar com essa informação também. A gente tem o AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, com N maior ou igual a 1. A gente sabe que aqui o AN, no caso, vai ser o A15, porque é o maior termo que a gente tem aqui. Ele é 9 vezes o A5. Então, a gente põe aqui 9 vezes. O A5, ele é o quê? É o A1 mais 4 vezes o R. Aí, A1, a gente copia aqui. E o N menos 1 é o quê? É o 15, porque a gente usou o A15 aqui, então o N é igual a 15, menos 1 vezes o R. A gente reordena isso daqui, a gente chega aqui 9, menos 11 mais 4R é igual a menos 11 mais 14R. A gente faz a distributiva aqui, onde precisa, passa o R todo para um lado e os outros termos todos para o outro. A gente chega então que o R aqui no final é igual a 4. Então, aplicando na fórmula geral aqui, que a gente tinha aqui em cima, o AN então vai ser igual a menos 11 mais 4, N menos 1. Tá? E aí depois a gente só faz o distributivo aqui e a gente chega aqui. O AN é 4N menos 15, com o N maior ou igual a 1. No exercício 2, decida se as sequências abaixo são convergentes ou divergentes e justifique. Então, aqui a primeira coisa que eu fiz foi copiar aqui essa expressão do AN, tá aqui. E tá, o N tem que ser maior ou igual a 1. A primeira coisa que eu fiz aqui para facilitar para vocês fazerem uma breve revisão é sobre produtos lotáveis, que tem aqui A mais B vezes A menos B, que é igual a A quadrado menos B quadrado. A mais B quadrado, que é igual a quadrado mais 2AB mais B quadrado. E A menos B ao quadrado, que é igual a quadrado menos 2AB mais B quadrado. Por quê? Porque isso daqui vai ser importante para a gente terminar de resolver isso daqui. O que acontece? A gente não tem como ver a convergência aqui do jeito que tá, porque seria a raiz de um número infinito. Então, o que a gente faz? A gente tenta trabalhar com essa equação aqui primeiro, para chegar numa coisa mais fácil de se trabalhar. Então, a gente multiplica aqui para fazer um produto notável de A menos B vezes A mais B. Aqui eu fiz o passo a passo de que seria fazer essa distributiva aqui, só para vocês verem que vai se cancelar, mas no fim das contas vocês podiam ter usado só que a fórmula geral do produto notável, que vocês iriam chegar no mesmo resultado. Depois aqui eu copiei de novo a parte que sobrou aqui dessa equação depois de fazer os cancelamentos. Foi n mais 1 menos n, dividido pela raiz de n menos 1, mais raiz de n. Aí depois a gente tem aqui o AN, fazendo mais um cancelamento aqui do n menos n aqui, né? A gente fica com AN igual a 1, dividido por raiz de n mais 1, mais raiz de n. E aí, para ver a convergência ou divergência desse termo aqui, a gente vai aplicar o teste da razão, que é limite de n tendendo ao infinito de AN igual a R. Sendo que esse R aqui seria a nossa razão, tá? Esse R vai ser, se ele for menor do que 1, a nossa série converge. Se ele for maior do que 1, ele diverge.
Então, aqui embaixo, eu apliquei o limite. Então, se o n tende a infinito, o limite do nosso termo aqui, AN, que é aqui, ó, o AN, esse termo aqui, ele vai ser... Nosso AN tá aqui, né? Vamos lá. Limite do nosso AN com n tendendo a infinito vai ser, então, substituindo com n tendendo a infinito, vai ser um valor infinito aqui embaixo. Então, a gente vai chegar em n 1 sobre infinito, que é igual a zero. Então, o nosso AN tende a zero. E com ele tendendo a zero, a gente tem que o R tá, que é a nossa razão, ela vai ser menor do que 1 e, portanto, ela vai convergir. O exercício 2b, vamos lá. A gente tem aqui um termo AN igual a cosseno de πn, ou Nπ, depende. Cada um fala de um jeito. Com o n sendo maior ou igual a 1. Ela vai ser uma questão mais filosófica do que você ficar escrevendo várias coisas. Por quê? Se a gente substituir n igual a 1, n igual a 2 e tudo mais, a gente vai ter que essa sequência vai formar isso daqui. Menos 1, 1, menos 1, 1, e ela vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. Então, por causa disso, ela é divergente. Por causa disso daqui que a gente conversou, que se ela fosse, ela seria divergente indo para mais ou menos infinito ou oscilando, tá? Vamos lá. Exercício 2C. Eu coloquei aqui, até para me ajudar a lembrar, mas para ajudar vocês a lembrar também, sobre os nomes que a gente usa aqui no logaritmo, que o A aqui é a base do logaritmo, o B é o logaritmando e o X é o logaritmo dessa expressão aqui, né? Então, a gente tem aqui que o AN é igual a log de 4 elevado a n mais 1 na base 2, e esse n é maior ou igual a 1. Então, vamos lá. Aqui tem algumas propriedades dos logaritmos para vocês não terem que procurar, se vocês quiserem dar uma relembrada. Aí vocês pausam o vídeo e dão uma olhada depois. Mas a gente já vai passar aqui para a próxima parte, que é para resolver como resolver o exercício, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, esse log, o AN, que é esse log aqui. E a gente vai resolver esse log. Então, aqui, a gente vai pôr... Lembrando aqui da propriedade que a gente pode multiplicar aqui, fazer essa distributiva. Então, a gente vai ter 2, n mais 1. E aí, quando a gente tem esse expoente aqui, a gente vai cair esse expoente aqui, então vai ficar 2, n menos 1 aqui na frente do log, e aí log de 2 na base 2. Só que quando a gente tem isso daqui, a gente tem que ele vai ser igual a 1, né? Aqui. E aí, o que sobra pra gente? Essa primeira parte aqui, que é o 2n, e aí eu já fiz aqui a distributiva, mais 2. Aqui eu coloquei só para vocês verem como é que a gente chegou, que o log de 2 na base 2 seria igual a 1, né? Que a gente faz uma troca de variáveis aqui, na verdade. Né? Só para vocês verem como é que a gente chegou que era igual a 1 ali, mas vocês não precisariam fazer isso aqui na resolução, tá? E aí, então, aqui. Ou então a gente poderia só usar a propriedade mesmo, que foi o que a gente fez aqui em cima. O log de A na base A é igual a 1, porque A elevado a 1 é igual a A. Mas enfim, pula essa parte, e aí o que é importante aqui depois, para a gente terminar de resolver o exercício. Se o nosso n tende a infinito, o limite do nosso AN ali vai ser quanto? Vai ser 2 vezes, entre aspas aqui, tá? 1 infinito mais 2. Ou seja, a gente está multiplicando um número que vai dar infinito e ainda somando mais 2 num infinito. Vai ficar um número
infinito. E se a gente chega aqui a infinito, o nosso limite, então, ele é divergente. Exercício 3. A gente tem a letra A e a letra B, a gente vai resolver tudo nesse slide aqui. Mais uma vez, eu copiei aqui o exercício, né, para poder começar a resolver. E aqui, o que eu fiz? Eu peguei esse expoente aqui de n dividido por 2, e no caso aqui nesse outro exercício, eu quis juntar os expoentes fazendo a distributiva. Nesse caso aqui, eu fiz a distributiva inversa, né? Então, eu fiz o n multiplicando 1 sobre 2. Por quê? Porque a gente tem que isso daqui, esse n sobre n mais 1 elevado a n, é igual a 1 sobre e. Então, eu fiz essa troca aqui dos números, né? E aí, o 1 sobre 2, ele continua. Então, ele ficou aqui ainda no expoente. E o que a gente fazer esse elevado a 1 sobre 2 na verdade, a gente tirar a raiz do que está dentro aqui do parênteses. Raiz de 1 é igual a 1, então eu já nem escrevi aqui, estou colocando agora para vocês relembrarem. E a gente tem aqui a raiz de e, né? Para a gente não ficar com uma raiz de e aqui embaixo, a gente pode fazer vezes raiz de e aqui em cima e vezes raiz de e aqui embaixo. E aí a gente fica com raiz de e aqui em cima e o e fora da raiz aqui embaixo. Aqui, vocês já devem ter visto no material da semana de vocês, que esse limite aqui, que é o que eu falei ali em cima, era igual a e, que é o n mais 1 sobre n elevado a n é igual a e. E aí, como isso daqui, essa parte aqui de dentro, ela tá o inverso dessa parte de dentro aqui do nosso exercício, por isso a gente ficou com 1 elevado a e, porque é o inverso do que a gente estava trabalhando ali, tá? Escrevi de novo. Por isso ele fica 1 sobre e e não o e, porque tá ao contrário aqui, né? E aí no exercício 3b a gente tem o limite de n tendendo a infinito de 3n sobre n mais 1 raiz quadrada aqui embaixo, aqui fora, né? E aí, o que acontece aqui? A gente tem que isso daqui é igual a raiz de 3. Por quê? Porque o limite de 3n sobre n mais 1, a gente vai considerar os termos de maior expoente no n, que são o 3n, e aqui o 1 a gente vai desconsiderar, e o n a gente vai manter aqui. Por quê? Porque o n está tendendo a infinito. Infinito mais 1 vai continuar sendo infinito. Então, o mais importante aqui é o n. E aqui, no caso de cima, é o 3n. Então, a gente tem aqui, na verdade, 3n sobre n, que são os termos mais importantes. Só que aí a gente pode cancelar esse n com esse n, vai ficar igual a 3. Então, isso tudo aqui vai tender a 3. E aí a gente tem essa raiz quadrada aqui, por isso sobrou esse raiz de 3 aqui. Aqui eu só refiz o que eu estava explicando aqui em cima para vocês, então não vou parar de novo para explicar ali. No exercício 4, a gente tem que decidir se essa sequência aqui, com o termo a n, 2 elevado a n dividido por n elevado ao quadrado, com um n maior ou igual a 1, é convergente ou não, e justificar. E aqui eles dão um lembrete para vocês, que o 2 elevado a x derivada é igual a 2x elevado a x vezes ln de 2. Porque vai ser importante para vocês resolverem o exercício de vocês. Então, vamos lá. Aqui tem o termo geral que eu copiei dali do exercício, né, com a condição de contorno.
a dica, lembrete que ele me deu, que o exercício deu. E aí, então, a gente vai aqui tentar resolver. Se a gente vai, vamos analisar termo a termo. 2 elevado a n. Se o n tender a infinito, então a gente vai ter um número infinito, tá? E o n elevado ao quadrado? O n está tendendo a infinito, para fazer o limite, né? Só que daí, ele é um número infinito elevado ao quadrado, ou seja, infinito vezes infinito. Também vai dar infinito. Então, a gente vai ter uma indeterminação. Por causa disso, a gente vai aplicar a regra do L'Hopital aqui também. Então, a gente vai derivar a parte de cima, vai derivar a parte de baixo. Derivada da parte de cima é 2 elevado a n. Então, aqui, ó, 2 elevado a x, ou 2 elevado a n, né, no caso, que é a nossa incógnita, vai ser 2 elevado a n vezes ln de 2. 2 elevado a n, ln de 2. Dividido pela derivada disso daqui, que vai ser 2 elevado a n elevado a 1, que daí eu nem coloquei aqui o elevado a 1 para não confundir. Só que isso daqui vai continuar dando infinito sobre infinito, né? E aí, o que acontece? A gente vai derivar isso daqui de novo. E aí, o que a gente vai chegar? Derivada de 2 elevado a n. Bom, primeiro, a gente tem aqui derivada de ln de 2. ln de 2 é uma constante, vai sair para fora da derivada. Vai ficar aqui, ln de 2. E aí, a gente vai ter aqui a derivada de 2 elevado a n, que é essa coisa aqui de cima que a gente já tinha aplicado. Vai ficar 2 elevado a n, ln de 2. Mas a gente já tinha um ln de 2, então esse ln de 2 vai ficar ao quadrado aqui, quando a gente terminar de fazer a derivada. E aí, derivada de 2 elevado a n. O 2 vai sair para fora da derivada porque ele é uma constante. E o n estava elevado a 1. Então, aqui vai ficar elevado a 0. Seria 1 vezes n elevado a 0. Só que n elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente teria um 2 vezes 1 aqui, mas já é desnecessário escrever isso daqui. Então, ficou só o 2 aqui. Analisando esse termo aqui, com o n indo para infinito, a gente tem que a nossa sequência vai para infinito. Então, por isso ela vai ser divergente.